Em 1973, na remota e isolada vila de Arroio da Sombra, aninhada em um vale esquecido pelas montanhas, o tempo parou. 112 almas, homens, mulheres e crianças, desapareceram. Não houve luta, nem violência, nenhum único corpo. Eles simplesmente sumiram, deixando para trás casas cheias de vida congelada, mesas postas para o jantar, brinquedos espalhados pelo chão, gado esperando no campo. O caso se tornou uma lenda macabra, um mistério arquivado e envolto em poeira. 50 anos depois, uma equipe de documentaristas chegou, determinada a desenterrar a verdade. Havia Liam, o diretor, cuja obsessão por mistérios não resolvidos o levou até ali. Havia Chloe, a historiadora, a voz da razão cuja pesquisa meticulosa formava a espinha dorsal do projeto. E havia Ben, o cinegrafista, cujos olhos por trás da lente capturariam a história que o mundo havia esquecido. Eles encontraram Arroio da Sombra exatamente como as lendas descreviam, uma ferida silenciosa na paisagem. A natureza havia começado a reclamar o que era seu, com videiras subindo pelas paredes das cabanas e musgo cobrindo as ruas de paralelepípedos. A atmosfera era pesada, opressiva. O silêncio não era pacífico, era vigilante. Era o silêncio de um lugar que guardava um segredo terrível. Nos primeiros dias, eles documentaram as casas, cada artefato intocado contando a história de uma vida interrompida. Foi Chloe quem encontrou os diários. Escondidos sobre o assoalho solto do quarto do padre estavam dezenas de cadernos. As primeiras entradas falavam da vida cotidiana, colheitas e festivais. Mas, gradualmente, o tom mudou. O padre escrevia sobre um zumbido baixo e constante que parecia vir da montanha que pairava sobre a vila, uma montanha com uma proeminente caverna escura conhecida localmente como a Boca da Terra. No início, era apenas uma curiosidade. Depois, tornou-se uma presença. Ele descreveu como o zumbido começou a se infiltrar nos sonhos dos aldeões, prometendo um retorno, uma unidade que acabaria com toda a dor e sofrimento. As pessoas mudaram, elas se tornaram mais calmas, seus olhos carregando uma serenidade estranha e distante. Elas pararam de cultivar os campos e consertar suas casas. Em vez disso, passavam horas olhando para a boca da terra, como se esperassem um convite. A última entrada de diário era uma única frase, rabiscada com uma mão trêmula. O chamado é para todos, somos um só. Hoje à noite, vamos para casa. Essa descoberta eletrizou a equipe. A teoria de um culto de suicídio em massa parecia plausível, ainda que assustadora. Mas a verdadeira revelação ainda estava por vir. No porão úmido da capela, trancado em um baú de madeira, Ben encontrou uma pilha de latas de filme de 8mm e um projetor antigo. Com as mãos trêmulas, eles montaram o equipamento. A luz bruxulhante do projetor dançou na parede de pedra e Arroio da Sombra de 1973 voltou à vida. As primeiras filmagens eram alegres, crianças brincando, um casamento na praça da vila. Eram imagens granuladas de pessoas vivas, vibrantes e cheias de esperança. Liam filmava a projeção, capturando cada momento para o documentário. Mas, assim como os diários, os filmes mudaram. As pessoas não sorriam mais para a câmera. Seus rostos estavam virados para a montanha, suas expressões idênticas, uma mistura de anseio e paz absoluta. A câmera parecia ter sido passada de mão em mão, documentando a transformação coletiva da vila. Então veio o último rolo. A qualidade era ruim, a filmagem instável. A imagem mostrava uma longa fila de pessoas, a vila inteira. Eles caminhavam lentamente, metodicamente para fora de suas casas e subiam a trilha em direção à boca da terra. Ninguém carregava nada, ninguém falava. Seus movimentos eram sincronizados, como se fossem um único organismo se movendo com um propósito singular. A câmera, agora posicionada em um tripé perto da entrada da caverna, observava enquanto o último aldeão, uma menina segurando uma boneca de pano, entrava na escuridão. Por um momento, a tela ficou preta. O filme havia acabado. Um silêncio pesado encheu o porão. Eles tinham a resposta. Uma resposta terrível, incompreensível, mas uma resposta. Preciso digitalizar isso, cada quadro, disse Ben, sua voz rouca.
Ele começou a rebobinar o filme lentamente, examinando-o. Últimos momentos são quase silhuetas. Espere. Ele parou em um quadro específico, bem no final, pouco antes da menininha. A multidão estava densa, ombro a ombro. Chloe, traga a luz aqui. Liam, olhem para isso. Eles se amontoaram em volta do pequeno quadro de filme. Ben apontou com o dedo. Na parte de trás da multidão, a resolução é péssima, mas olhem para os rostos. Chloe inclinou-se, seus olhos se estreitando. Ela engasgou, a mão voando para a boca. Liam sentiu um calafrio descer por sua espinha, um gelo que nada tinha a ver com a umidade do porão. Lá, no meio da multidão de 1973, estavam 3 figuras. Suas roupas estavam erradas, mais simples, mas seus rostos, mesmo através do grão e da distorção do tempo, eram inconfundíveis. Eram eles, Liam, com sua mandíbula cerrada e olhar intenso. Era Chloe, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse analisando algo. E era Ben, segurando uma câmera antiga, muito diferente da que ele usava agora, mas com a mesma postura focada. Eram eles, seus próprios rostos, olhando para a frente com a mesma serenidade vazia que os outros aldeões, marchando em direção à caverna há 50 anos. O projetor parou de zumbir, mergulhando-os de volta no silêncio. Mas não era mais um silêncio vazio, agora ele tinha um som por baixo. Um zumbido baixo, quase inaudível, o mesmo zumbido descrito nos diários. Ele vinha da direção da montanha. Eles o ouviram o tempo todo, descartando-o como o vento ou o zumbido de seu próprio equipamento. O pânico se instalou, frio e ácido. Isso é impossível, gaguejou Liam. É um truque de luz, um defeito no filme. Mas ele sabia que estava mentindo. Ben olhou para o monitor de sua própria câmera, que estava gravando a cena. A imagem piscou. Por uma fração de segundo, a tela mostrou os 3 no porão, mas não como eram agora. Suas roupas modernas foram substituídas por lãs e algodões grossos, seus faces manchados de sujeira, seus olhos vazios. A imagem voltou ao normal. O zumbido ficou mais alto, não mais apenas um som, mas uma vibração que eles sentiam em seus ossos. Era um puxão, uma promessa de paz, de pertencimento. Uma voz sem palavras em suas mentes, dizendo-lhes que era hora. Hora de se juntar aos outros, hora de ir para casa. Chloe começou a chorar silenciosamente, mas não se moveu para fugir. Liam olhou para as mãos, esperando vê-las diferentes. Ben baixou a câmera, seus braços caindo ao lado do corpo. A lógica, o medo, o instinto de sobrevivência, tudo gritava para que corressem, para que saíssem daquele vale amaldiçoado e nunca mais olhassem para trás. Mas outra parte deles, uma parte antiga e adormecida, estava despertando. Essa parte não sentia medo, sentia anseio, sentia que seu longo e confuso desvio estava finalmente terminando. A câmera de Ben, esquecida no chão, continuava a gravar. Sua luz vermelha piscava, um farol solitário na escuridão crescente. Ela capturou o momento em que os 3 se viraram, não para a saída, mas um para o outro, com um entendimento silencioso passando entre eles. Então, como um só, eles começaram a andar, saindo do porão, não em direção ao carro, mas em direção à trilha que levava à montanha, em direção à escuridão convitiva da boca da terra, um lugar que eles agora sabiam, explicavelmente, ser seu destino. Um lugar que eles nunca haviam deixado. Essa história foi uma apresentação de Contos das Sombras.